Voltando que novamente caiu o vídeo, tá? Vamos para a terceira parte, então. Vou, de novo, compartilhar aqui com vocês a apresentação. E agora a gente estava falando o quê? Da extinção da personalidade jurídica. Então, o que é essa fase? A personalidade jurídica está sem extinção, ela não é um ato, simplesmente, vou extinguir a empresa e deu. Extinguir, cheguei lá no registro, na junta comercial e pedi a extinção dela. Não, não é assim, gente. A extinção, ela passa por 3 fases, que é a fase da dissolução, é a fase da liquidação, e aí sim é a fase do seu cancelamento de registro. Então, vamos ver cada uma das fases. O que é a fase da dissolução? A fase da dissolução, ela não diz, eu vou fazer a dissolução dessa empresa, não significa que ela vai ser extinta, não. Tá? A dissolução, o que é ela? É o ato ou o fato jurídico que vai desencadear o processo extintivo. É o porquê, né? É a causa que aquela empresa vai ser extinta, ou que aquela entidade será extinta. Então, isso não encerra a personalidade. Não é porque agora temos a causa, o motivo, que a empresa já está extinta. Não, a personalidade continua ali. Ela continua com personalidade jurídica, ela ainda responde. Tá? Então, a dissolução, ela pode se dar através de pleno direito. Então, os próprios sócios, ele resolve que quer extinguir por vontade própria. Ou de forma judicial, né? Decisão judicial que determina, né, decretar por um juiz que vai determinar, então, a dissolução, a extinção daquela empresa. Ou administrativa, né? Que aí é através de um controle estatal, certo, gente? E aí, a liquidação, o que é a liquidação? A liquidação é a fase que se realiza, né, verifica o ativo e o passivo da empresa. Então, antes dessa empresa ser extinta, ser cancelado o seu registro, precisa o quê? Precisa verificar se há dívidas. Entendeu? Então, vamos lá. A gente vai analisar, então, tudo que a empresa possui. Vamos ver os imóveis, vamos ver os veículos, vamos ver os bens, né? Vamos ver o dinheiro em caixa, os estoques, pagamento, tudo. Para quê? Para quitar essas dívidas da empresa. E antes de tudo, a gente sempre precisa verificar que esses valores, primeiro se pagam os credores da empresa e depois se transfere aos sócios, certo? Então, a prioridade sempre é os credores, tá? E no caso das associações? No caso das associações é um pouco diferente, gente, porque o patrimônio remanescente, aquilo que sobrar, né, não vai ser pago aos sócios, né? Após a liquidação, então, das dívidas, ela vai ser não vai ser distribuída entre os seus associados. Vai ser o quê? De acordo, né, com o Código Civil, os bens remanescentes eles devem ser destinados, né, a outra entidade de fins não econômicos, conforme previsão estatutária, ou, na ausência dessa, então, por deliberação dos associados ou determinação judicial. Outra entidade que tenha a mesma finalidade que tinha a antiga. Entendam isso. Tá, gente? Então, isso que acontece nas associações. Então, os associados, infelizmente, não recebem uma parte por causa na fase de liquidação ali, do cancelamento, né, da extinção das associações, tá? E, por fim, então, a terceira fase que nós temos é o cancelamento do registro. O que é o cancelamento? O cancelamento do registro vai ser, então, o ato, depois ali da fase da dissolução e da liquidação, vai ser o ato final, então, que efetivamente vai operar a extinção da personalidade jurídica. Porque antes desse momento, a pessoa jurídica ela ainda existe, né, no plano jurídico. Então, de acordo, ela ainda vai responder por, né, suas obrigações, tá? Não importa se ela está em atividade ou não. Então, a paralisação das atividades jurídicas ali, das atividades da empresa, por exemplo, não extingue a pessoa jurídica, mas o que extingue a pessoa jurídica é o seu cancelamento do registro no órgão competente, tá? Isso é muito importante você saber. Então, a inatividade não equivale à extinção, né? Porque a empresa está parada lá, não está gerando lucro, nada, que ela está extinta, certo? E aí, então, seguindo, a gente vai ter os atributos da pessoa jurídica, né? Que vamos falar brevemente aqui, que são, né? Elas têm os mesmos atributos do que da pessoa natural, mas eles é adaptado ao que é a natureza da pessoa jurídica. Então, ela vai ter nome, ela tem domicílio, ela tem capacidade, ela só não tem CPF. Por quê? Porque ela tem o CNPJ, que é o Cadastro, né, Nacional de Pessoa Jurídica. Então, o nome, o que é? O nome é a firma, é a denominação.
ele é protegido pelo quê? Pelo registro. O nome passa a ser protegido através do registro da empresa. Tá? Então, e o domicílio? O domicílio é a sede da administração, é onde opera, né? Onde a administração opera. E aí, então, se verifica, né, onde ela pode ter mais de um domicílio, ela pode ter outros, de acordo de onde a administração está operando. Mas aí, o que acontece? No caso dela ter outras empresas, né, vai ser a principal. Entenda isso, tem a empresa principal e vai ter as outras lá, suas outras sedes. Vai ter uma empresa que é considerada a sede principal daquela empresa, e é ali que é o domicílio, tá? Além disso, a administração, a pessoa jurídica, ela também tem capacidade e representação, que nem a pessoa natural. O que é capacidade, né? A pessoa jurídica, embora ela seja dotada de personalidade e capacidade, ela não possui, gente, existência física. Então, razão pela qual essa capacidade, né, e representação vai ser através de seus representantes, né, nos limites dos seus atos ali constitutivos, tá? E esses atos, então, que vai ser praticada pelos administradores ou representantes no exercício, né, das funções da entidade, ela vai ser dentro do quê? Dos limites do objeto social, conforme o estatuto, por exemplo. Ali vai estar o objeto social da empresa e como que, então, esses sócios, como que, então, esses administradores, esses representantes podem agir, tá? E, né, seguindo, então, quanto o representante ele atuar, né, de forma diversa daquela que está nos limites do objeto social, ou exceder os poderes, gente, que lhe foram conferidos, né, ou, como eu vou dizer, ele vem, então, a responder pessoalmente por esses atos praticados. Especialmente, então, quando houver um abuso, sabe? Um excesso de poderes ou desvio de finalidade. Isso a gente vai ver ali para frente, logo no próximo item, tá? E, além disso, então, a pessoa jurídica, ela também vai ter um patrimônio próprio, que é diferente, então, do patrimônio do sócio, conforme já foi dito várias vezes. E ela vai ter, então, é muito importante que exista essa separação patrimonial, tá? Então, gente, vamos falar de autonomia patrimonial, né? Já estamos para o fim. Vamos falar de autonomia patrimonial e confusão patrimonial. A autonomia patrimonial, ela vai ser uma consequência direta da personalidade jurídica, porque o patrimônio da pessoa jurídica é juridicamente separado do patrimônio dos seus sócios. Então, a empresa, ela tem seus próprios bens, seus próprios direitos, suas próprias dívidas e etc, tá? Só que o que acontece? Muitas empresas brasileiras enfrentam problemas relacionados à confusão patrimonial. Então, ocorre uma mistura indevida entre as finanças pessoais do sócio e da empresa. E como que se dá essa confusão? Muitas vezes o sócio pega despesas pessoais com cartão, paga despesas pessoais com cartão da empresa, ou usa conta corrente da empresa para gastos domésticos, ou transfere bens pessoais para a empresa sem contraprestação, retira bens da empresa para uso pessoal sem formalização. Assim ocorre, então, essa confusão patrimonial. E quais são as consequências jurídicas disso? Como a confusão patrimonial é uma das hipóteses expressamente prevista no artigo 50 do Código Civil, né, que é onde a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio que mistura as finanças, ele perde a proteção, né, que a pessoa jurídica lhe daria, tá? Então, gente, um exemplo muito claro, o sócio está, uma empresa X deve ir para a empresa Y, determinado valor. O sócio, para evitar, né, numa fase de execução, processo de execução, liquidação, para evitar o pagamento dessa empresa Y que ele está devendo, ele transfere o patrimônio para a entidade familiar. Ele transfere para a família. Ou ele pega o patrimônio e transfere para a cônjuge. Para que esse patrimônio passe a ser da família e não mais da empresa. Isso é uma forma de confusão patrimonial, tá? E aí, o que acontece nesse caso? Nós temos a opção que existe de entrar com uma coisa chamada desconsideração da personalidade jurídica, tá? O que ela é? Ela vai afastar, né, a separação patrimonial para atingir o quê? Bom, eu sei que ele agiu de forma ilegal, tá? Eu sei que houve essa confusão patrimonial. O que eu vou fazer? Já que o sócio desviou o dinheiro, eu vou pegar, então eu vou entrar com a despersonalização da personalidade jurídica ali, né?
para atingir os bens do sócio e não mais da empresa. A empresa que deve. Mas agora, então, ela vai passar, quem vai passar a dever é o sócio. Por quê? Porque houve essa confusão patrimonial. E aí, ela é um mecanismo, então, excepcional, gente, tá? Mas que vai permitir, então, afastar, né, no caso concreto, assim, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir, então, esses bens, né, o patrimônio dos sócios ou administradores da empresa, certo? Então, então são casos específicos, né, que acontecem com bastante frequência, e aí, através, então, desse incidente, né, de desconsideração da personalidade jurídica, que se consegue, então, atingir um patrimônio de um ou de outro. Porque o que acontece? A gente ainda tem o quê? A desconsideração inversa da personalidade jurídica, que nada mais é do que, ao contrário, o sócio. Vamos ver um exemplo bem claro: um casamento, divórcio. O empresário está se divorciando de sua esposa, mas é na hora da partilha e não quer que a esposa fique com parte do patrimônio. Então, ele vai desviar esse patrimônio, certo? Para a empresa, dizendo que é da empresa, e aí, na hora da partilha, esse patrimônio não vai ser não, porque não é meu. Então, não cabe aqui, não é do casamento, não é da união aqui, né? Não é da entidade familiar. Esse patrimônio é da empresa lá, não se confunde não. Mas a gente sabe que houve esse desvio. Então, a gente entra com o quê? Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica para agora atingir o patrimônio da empresa que aquele, né, a empresário desviou da entidade familiar, para evitar, então, que a cônjuge ali, um exemplo bem clássico, bem chulo, né, ficasse com a parte de um patrimônio que lhe é devido por direito. Tá, gente? Então, essa foi a aula, tá? Acabou dividida em 3 blocos, 3 vídeos, né? Muito por causa do meu Meet, que foi encerrando. Mas eu espero, né? Aqui tem um resumo da aula no slide, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem falar comigo, né? E aí a gente vai conversando, podem chamar a Isa também, ou a Prof. Simone, tá? E ali tá o resumo da aula, então, que daí vocês podem acompanhar para ver mais ou menos o que foi tratado aqui nessa disciplina, tá? Então, para os exercícios, então, a gente corrige na semana que vem, gente. Eu agradeço muito e a gente se vê na próxima semana. Tchau!